Oi, gente, tudo bem com vocês? No cenário de hoje da gravação eu vim aqui pra sala, então vocês vão me perdoando se tiver muito barulho, mas foi o que eu mais gostei, porque enfim, né, eu acho que é o mais confortável. Não tem muita explicação, fiquei com vontade de gravar aqui, a luz tá ótima, então vai ser aqui o cenário. No vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho e falar sobre o meu casamento, que aconteceu no dia 9 de abril de 2022, a cerimônia do religioso, né? E o civil foi no dia 6 de abril, então a gente já completou um mês. Mais de um mês, né, na verdade. Vocês têm noção como isso passa rápido, porque pra mim foi, tipo assim, 2 dias. Passaram 2 dias, mas na verdade foi mais de um mês, enfim. Então eu pensei em fazer esse vídeo aqui justamente porque muita gente veio me perguntar lá no Instagram. Então pra você que é inscrito aqui no canal do YouTube, mas não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra você me seguir. Então, se você, inclusive, me segue de lá, mas não é inscrito no meu canal do YouTube, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no meu canal do YouTube pra dar aquela força. Então, antes de começar esse vídeo, eu quero fazer uma breve contextualização desse dia, né, do porquê que isso tudo aconteceu, porque, né, gente, não tava nada planejado, tudo fora do roteiro, mas tinha que acontecer, então por isso aconteceu. Primeiro, gente, a gente fez a ordem inversa, né? Geralmente os casais, né? Normalmente os casais começam a namorar, casam e depois vão morar juntos. A gente fez o movimento contrário. Primeiro a gente começou a morar junto. Então, pra quem não sabe, eu e o Anderson já éramos casados, digamos assim, já morávamos juntos há mais de 4 anos, inclusive, né? Eu morava, no caso, com ele e com a minha sogra lá na casa deles. E aí, em 2020, nós nos mudamos pro nosso cantinho, que é esse aqui que vocês estão vendo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal mostrando pra vocês, né, sobre ele. Vou deixar aqui no card se você tiver curiosidade de assistir depois. E quando isso aconteceu, quando a gente se mudou pra cá, a gente não tinha uma pretensão de se casar. Tanto que a gente queria mais oficializar a nossa união, casando no civil, né? Eu tinha essa vontade mesmo de casar no civil. E o que a gente vinha conversando e tinha combinado era de fazer uma cerimônia, na verdade, uma recepção aqui em casa, bem simples, lá na cobertura, chamar os mais íntimos, os familiares mais próximos mesmo para esse momento e pronto. Então, para vocês terem uma ideia, nada disso foi planejado. Eu não vou dizer para vocês que a gente estava planejando há anos esse momento especial. Não, gente, a gente decidiu. Eu trouxe datas aqui para vocês terem noção de como foi essa decisão tão repentina nas nossas vidas. Até já tinha falado outras vezes lá no Instagram, então vou reforçar aqui, né? O casamento nunca tinha sido um sonho meu, assim, por diversas questões mesmo pessoais minha, então eu sempre tive um receio, né, pra essa palavra casamento. Tanto que o pedido de noivado só foi acontecer com 10 anos de namoro, porque eu ainda não tinha virado essa chavinha ainda de casamento, da palavra em si casamento, né, o peso que essa palavra significava pra mim era muito grande, muito mais por uma questão pessoal, porque na prática a gente já vivia uma vida a dois muito próxima do que era a realidade ali de um casamento. Mas eu tinha muito essa dificuldade de encarar isso, né? Um casamento, algo assim. Só que Deus veio trabalhando nisso em mim, então eu sou muito grata. Tanto que tudo aconteceu da forma como tinha que acontecer. E eu vou contar um pouquinho pra vocês de como é que foi essa decisão. Então, como eu falei pra vocês, a gente tava combinando, né, de fazer uma recepção aqui em casa depois do civil. Então a gente vinha trabalhando, a gente vinha se planejando pra esse cenário. E a lista de convidados que a gente tinha pensado inicialmente aqui pra casa haviam sido de 20 pessoas, se eu não me engano. Então era um casamento bem intimista mesmo. Na verdade, não um casamento, uma recepção bem intimista mesmo. Até que quando a gente começou a se organizar em fevereiro, né, a gente sentou, foi fazer, né, a lista de convidados, que é o primeiro passo que a gente faz quando vai organizar um casamento, seja uma cerimônia muito intimista, né, seja só uma recepção, seja cerimônia religioso. Ela vai sofrer, gente, alteração até mesmo na semana do evento, muito provavelmente vocês vão passar por isso. Mas foi quando a gente começou a listar os nomes das pessoas. E assim, pra quem não sabe, a minha família é inteira do Rio Grande do Norte, inteira. Aqui em Fortaleza só moram mesmo meus pais. Então, meu pai com a minha madrasta e os meus irmãos, e a minha mãe com o meu padrasto e meu irmão. Então, assim, nem a minha irmã, que mora hoje nos Estados Unidos, ia poder participar dessa cerimônia. Então, ia ser algo muito intimista. E da família do Anderson, tem sim uns tios e tias, tem a mãe dele aqui. Então, nesse momento, ele começou a ficar com aquele receio, assim, poxa, da minha família vão vir mais pessoas do que da sua? Será que isso é justo? Você não queria ter mais pessoas, assim, nesse momento? E foi aí que ele levantou a bola de por que não alugar um espaço maior, já que aqui o espaço seria restrito, né? Não poderia chamar mais pessoas, pra gente fazer esse momento, essa recepção. A gente ainda não tinha amadurecido a ideia de fazer de fato um casamento, né? A cerimônia, o religioso e tudo aquilo com vestidos de noiva, buquê. A gente não tinha mentalizado isso. A nossa ideia era:
vamos só alugar um espaço e fazer uma recepção, né? Teoricamente seria isso. E isso foi, gente, no iniciozinho de fevereiro. Então, quando a gente casou foi em abril, né? A gente tomou essa decisão de alugar um espaço no início de fevereiro. E aí foi no dia 28 de fevereiro que a gente fez a visita ao primeiro local, que foi uma experiência muito negativa. Desde o primeiro momento a gente não se sentiu acolhido no local. Eu não vou dizer aqui qual foi o lugar, né, pra não expor, mas foi uma experiência péssima. Desde o primeiro momento a gente não se sentiu acolhido. A pessoa que iria esperar a gente no dia chegou super atrasada, não parecia interessada. Sabe quando você parece estar fazendo um favor em vez de estar contratando um serviço? Foi esse sentimento que a gente teve. Então, esse inclusive é um dos conselhos que eu vou dar, né, pra você, noivinha ou noivinho, ou ambos que estão assistindo esse vídeo. Se vocês estão organizando o casamento de vocês e naquela experiência ali com o fornecedor de cara você não sentiu que bateu, gente, não insiste. E o aluguel do espaço, gente, é o primeiro, assim, pra você sentir que as coisas estão andando, entendeu? É a primeira coisa que você vai fechar, que você vai sentir, pronto, agora eu consigo fechar todo o resto. É tanto que quando você vai contatando os outros fornecedores, né, você vai contatando o buffet, você vai contratando decoração, se não tiver incluso, né, no aluguel do espaço, todos os outros vão perguntar qual é o local do evento e qual é o dia do evento. Geralmente eles perguntam. Então, se você não tem o espaço, você não consegue seguir. Então, eu passei 2 semanas, gente, cobrando essa pessoa. E essa pessoa não mandou o orçamento do espaço. Mas, como a malice que vem para o bem, foi exatamente nessa experiência negativa, né, da visita desse primeiro espaço, que a gente tomou a decisão nos nossos corações que a gente queria fazer o casamento no religioso. Então, foi quando tudo mudou, porque eu consegui mentalizar aquilo. Foi como se... Não sei, gente, alguma coisa tocou, né, no meu coração indo do antes no dia. Principalmente no meu, eu falei, amor, por que a gente não faz já a cerimônia e faz o religioso junto, no mesmo espaço? Aí o Anderson concordou, tudo bem, tudo certo, e a gente começou a procurar outros lugares. E o segundo lugar que a gente visitou, gente, foi no dia 5 de março, certo? 5 de março, o casamento ia ser em abril, no mês seguinte. Ou seja, louca, louca, louca. Não recomendo, gente, vocês fazerem isso. Só que aquelas coisas, né? O agir de Deus, quando tem que ser alguma coisa tem que acontecer, vai acontecer. Então, podia ter dado muito errado, mas deu tudo certo. Então, eu tô vindo aqui contar a minha experiência pra vocês e, de modo algum, eu quero dizer pra você, faça isso ou não faça isso. Eu acho que você tem que seguir o seu coração e o que Deus tá falando pra você. No nosso caso, foi isso que aconteceu. E aconteceu tudo muito certo, deu tudo certo. Por isso que eu tô vindo contar aqui pra vocês rindo, né? Então, pronto, no dia 5 de março foi quando a gente reservou o espaço, né? Então, nesse espaço incluía o aluguel do espaço, né, para 50 pessoas, que foi o que a gente tinha orçado, e decoração, que também estava incluso. Então, a gente já fechou e a partir daí a gente começou a fechar todos os outros fornecedores. A nossa sorte foi que essa moça, né, do espaço que a gente alugou para ocorrer a cerimônia, né, do nosso casamento e a recepção, também tinha uma lista de fornecedores para indicar. Então, ela já estava no mercado ali há muitos anos, acho que ela citou 15 anos, se não me falha a memória, e ao longo desse período que ela estava no mercado, ela tinha uma lista de fornecedores que ela confiava e indicaria para mim, como noiva, e para as outras noivas que alugassem, né, o espaço dela. E isso facilitou muito o nosso trabalho, né? Então, já entrando aqui na pauta da organização do evento em si, né? Como é que eu fiz para organizar o casamento em exato um mês, gente? Porque, como vocês viram aí, né, a gente tomou a decisão no início de fevereiro, mas a gente só foi fechar, de fato, o local, né, que foi o primeiro fornecedor, que é o aluguel do espaço, no dia 5 de março, para um casamento que iria acontecer no dia 9 de abril. Então, né, a agenda bem chuta mesmo. Então, como é que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi usar o bloco de notas mesmo do meu celular. Se você não tiver o costume de usar bloco de notas, você vai usar qualquer outro recurso, seja seu planner, tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de usar Excel, não importa, use a sua metodologia, o que funciona pra você. No meu caso, eu usei o bloco de notas, eu vou deixar aqui pra vocês também um print do cronograma do que é que eu precisava fechar por semana. Então, assim, de semana tal a semana tal, eu preciso fechar esse fornecedor, e assim por diante. Então, eu fui me baseando e me guiando por esse cronograma, que foi o que me ajudou a ter ali, né, aquela sensação de que as coisas estavam andando. Então, assim, quando chegava no final de uma semana, eu precisava ter aquela sensação de dar um check, né,
e ver o que é que eu não tinha, o que é que eu tinha conseguido fechar naquela semana e o que é que eu não tinha conseguido fechar. Se eu não conseguisse fechar alguma coisa, eu jogava para a semana seguinte e ia atualizando esse checklist. Então, se você também tá com o casamento muito em cima, se você quer casar, né, para ontem, uma coisa que eu quero aconselhar você é fazer esse seu cronograma. Ter muito claro como você imagina a sua festa. No meu caso, eu sou uma pessoa muito decidida. No dia que a gente chegou para fechar o espaço, né, a própria moça que alugava o espaço, a dona do espaço, também era decoradora. Então ela já tinha algumas coisinhas, então ela já foi pegando comigo as minhas principais referências. E eu disse, ó, eu quero as cores do meu casamento na paleta de bege, rosa chá e eu também gosto de dourado. Então, assim, a minha referência de casamento era muito mais voltado pro vintage, né? Eu gosto de uma coisa mais assim, antiga, né? Mais também meio boho chique, enfim. Então eu fui nessa linha, que era o que eu queria, e deu super certo, né? Eu vou deixar até umas fotinhas pra vocês aqui do nosso casamento, da decoração, que ficou lindíssima, impecável. Eu amei muito, todo mundo elogiou que tava muito lindo. Uma outra dica que eu também posso dar pra vocês é de você saber pedir ajuda. Gente, não tem medo de pedir ajuda, principalmente com um cronograma tão curto assim de casamento, se for o seu caso, não sei se é. Porque você não vai dar conta de tudo, meu povo, você não vai. Eu não dei conta de tudo, então tinha momentos que sim, eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir, por favor, Deus. E todo mundo falava assim pra mim, nossa, tu é uma noiva tão serena. Porque, gente, assim, é uma característica muito minha. Apesar de eu estar muito nervosa por dentro, ou com receio de alguma coisa não dar certo, por fora eu tento não me afobar, porque não vai resolver, eu só vou deixar outra pessoa agoniada. Então, eu tentava focar ao máximo na solução. Então, quando eu via que eu não dava conta de alguma coisa, eu pedi ajuda para quem quer que seja. Outra coisa que é muito importante, gente, pesquisem muito, muito tudo. Por quê? Por mais que eu tivesse a lista de fornecedor, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de pesquisar. Então, eu gosto de pesquisar em mais de uma fonte para ver se aquele orçamento, para ver se aquele valor tá dentro do orçamento que a gente estipulou. Então, se você quer que o seu casamento ele não extrapole muito aquele limite que vocês estabeleceram, você precisa colocar na sua cabeça que você vai ter que pesquisar muito. Então, assim, uma média que eu posso dar pra você de pesquisa é, no mínimo, 3 fornecedores que prestam aquele mesmo serviço. Então, se você tá pesquisando fotógrafo, pesquise pelo menos 3. Pelo menos, eu pesquisava... Gente, sem brincadeira, de buffet, eu pesquisei uns 8 a 10. Até porque, pra mim, gente, buffet e decoração é uma das coisas principais de uma festa. Porque se você tá num canto que você não gostou da decoração, você não se vê, é o seu dia ali. Então, se você não se vê naquela decoração, é frustrante. E a segunda coisa, se a comida não for boa, não posso nem dizer nada, né? Vai ser um caos, tanto para os noivos quanto para os convidados. Então, não é legal, não é bacana. Então, pesquisem muito. E com relação a gastos, como é que a gente fez para se organizar? Gente, a gente já tinha um dinheiro guardado, né? Porque, óbvio, não tem como organizar um casamento em um mês sem você ter dinheiro. Porque é muito importante que um casal comece essa vida a dois com o financeiro estabelecido. Não é nada legal você começar a vida a dois já devendo horrores, né? Não façam isso. Então, se você quer se casar daqui a 1 ano, 2 anos, vão juntando de pouquinho em pouquinho para que vocês consigam realizar o sonho de vocês, que é esse casamento. Então, a gente estabeleceu um limite X, né, de teto de gastos, e a gente foi pesquisando para colocar os nossos gastos dentro daquele limite. Então, se eu achasse um orçamento de um fornecedor muito alto, eu ia para outro, até que eu chegasse ali naquele meio termo, né? Um que me oferecesse aquilo que eu estivesse buscando e que cobrasse aquilo que eu pudesse pagar. Então, vocês precisam encontrar esse caminho. Então, procurem muito, pesquisem muito e até peçam opiniões, né, de outras noivas que utilizaram o serviço para vocês saberem se é um serviço bom ou não. Muito importante também, tá? E aí, pra gente conseguir computar os gastos, a gente colocou tudo numa planilha de Excel, a gente foi colocando lá cada um dos fornecedores que a gente precisava fechar e quanto a gente iria pagar em cada um deles, né? E no final tinha uma soma, uma planilha bem básica, gente, mas se você não quiser usar Excel, você pode usar um caderninho, então vá listando lá. Fotógrafo, X reais, decoração, Y, buffet, e aí no final, depois que você listar tudo e colocar todos os gastos, você vai ver o total para você entender se tá dentro do que você estabeleceu ali, né, de gasto para o seu casamento. No nosso caso, passou um pouquinho, porque a gente precisou alugar todos, né, porque a gente casou no ambiente aberto, em espaço aberto, e estava no período chuvoso, estava chovendo
Muito, 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 muito. Mas Deus é tão maravilhoso que no dia do nosso casamento não choveu. Então, assim, a gente alugou muito mais por uma precaução. Mas a gente não precisou nem usar, né? Deu um charme a mais no ambiente, eu admito, porque eu amei como ficou. Vou deixar as fotinhas pra vocês, mas a gente não precisou. E lembra do que eu conversei com vocês sobre você tomar a decisão das coisas, né? Você precisar ter certeza do que você quer? Isso é muito importante no casamento que vai acontecer num curto espaço de tempo, como foi o meu. Então, no nosso caso, a gente precisou, de cara, eliminar alguns gastos que a gente achava que não era necessário. Um deles foi o bolo, né? A gente abriu mão do bolo, a gente não quis, utilizamos um bolo fake, porque pra gente a gente achou que não seria necessário. E um outro gasto que a gente também desconsiderou, né, do nosso orçamento foi o gasto com convite. O único convite que a gente gastou foram dos padrinhos e madrinhas, mas o dos outros convidados, né, familiares e as demais pessoas do cortejo, a gente mandou tudo digital. Então a gente não fabricou, né, não confeccionamos convites de casamento, fizemos tudo digital e mandamos para os nossos convidados, até porque, como eu disse para vocês, a maioria dos familiares não estavam aqui em Fortaleza e não faria sentido a gente mandar pelo correio, enfim, gastos demais e o período de tempo muito curto não valeria nem um pouco a pena. E uma outra forma de economizar que eu também encontrei foi com relação aos vestidos pro ensaio, né, do pré-wed e pro casamento do civil. Gente, eu não aluguei, eu comprei pela Shein. Sim, meus vestidos, os dois foram da Shein, então foram super baratinhos, não deu nem R$ 300 os dois. Na verdade, eu comprei 3, tá? E um foi pra trabalhar e os outros 2 foram tanto pro ensaio pré-wedding quanto para o dia da cerimônia do civil. Então, se você quiser um outro vídeo, né, que eu mostre esses 2 vestidos que eu comprei da Shein com os valores, coloquem aqui nos comentários que eu gravo um segundo vídeo pra vocês depois. Um outro gasto que a gente também desconsiderou foi o da lembrancinha de casamento. Tem casal, né, que opta por entregar alguma lembrancinha. Então, pode ser vela aromatizada, às vezes é um chinelo, né, com os nomes dos noivos, enfim, a gente não quis fazer nada nesse sentido, então a gente não deu lembrancinha nenhuma, foi um gasto também que a gente desconsiderou do nosso casamento. Então é muito importante que vocês se sentem, né, como um casal e decidam o que vai fazer sentido pro casamento de vocês e o que não vai fazer sentido, o que vocês acham muito importante ter e o que vocês não acham tão importante assim. Né? Isso tudo tem que casar com o limite ali de orçamento que vocês estipularam para gastar, para que vocês lá no final não se deparem com aquela surpresa de, oh meu Deus, a gente já extrapolou o limite e ainda falta muita coisa importante para ser fechada, né, de fornecedor. Então não caiam nisso. O próximo tópico que eu vou falar é sobre a nossa lista de presentes. Como eu disse no início desse vídeo, eu e o Anderson, a gente já mora junto, né? Já morava junto antes mesmo de se casar. Então a gente já tinha tudo da nossa casa. Geralmente um casal, quando vai casar, eles pedem uma lista de presentes com itens de casa, né? Então, no nosso caso, não faria sentido fazer isso, porque a gente já tem tudo, graças a Deus. Então, o que a gente fez? A gente fez um convite com um QR Code que direcionava para as nossas contas bancárias e também um Pix para que as pessoas, né, que se sentissem à vontade, contribuíssem para a nossa lua de mel. Sobre os padrinhos e madrinhas, nós tivemos 3 padrinhos e 3 madrinhas, então ficaram os parzinhos, né? Desde o início eu sabia que eu queria a roupa das madrinhas no tom rosa chá. Já para os padrinhos, quem decidiu foi o Anderson, então todos eles foram com suspensório e também com uma calça cinza claro. Então essa foi a roupinha deles, vou deixar aqui para vocês como é que eles estavam. Então até nesse detalhe é interessante vocês pensarem, porque vai passar a vibe de vocês, né? O casamento precisa ser a vibe dos noivos, então até a roupa que os padrinhos e as madrinhas estão vestidos vai compactuar com todo o resto, né, da decoração e do evento em si. E com relação ao cortejo, né, a organização do dia do casamento. No início a gente pensava em não contratar cerimonial, mas, gente, de cara, essa é a coisa mais importante que vocês vão contratar no casamento de vocês, cerimonialista, porque vai ajudar muito pro grande dia. Então vocês precisam dessa ajuda, não caiam nessa besteira. Por que que eu digo isso, tá, gente? Porque eu pensava que eu ia dar conta, mas no dia em si do casamento, e até mesmo um dia antes do casamento, os noivos, eles não vão estar com cabeça para isso, eles querem curtir o momento. Até mesmo para organizar a comunicação dos fornecedores que vão estar presentes no dia, você, noiva, ou você, noivo, não vão conseguir dar essa atenção. Vocês vão precisar focar na festa de vocês, em dar atenção para os convidados, para os familiares. Vocês não vão conseguir parar para falar com o fotógrafo, para organizar as fotografias. Vocês não vão conseguir parar para se comunicar com o buffet. Então, tudo isso é trabalho do cerimonial e é extremamente importante. Tanto
esse trabalho do dia quanto ao que antecede ao dia do casamento. Então, a gente contratou o cerimonial pro dia, porque eu já tinha organizado tudo, todos os fornecedores, né, pro casamento, então não vimos essa necessidade. E também pelo tempo, né, gente? Só tinha um mês, então eu preferi fechar o cerimonial só pro dia mesmo e valeu super a pena. E uma das coisas que foi muito importante do cerimonial, até mesmo pra organização da entrada do cortejo. Eu não sabia de fato como é que eu queria entrar, porque assim, tem várias opções e isso vai depender do estilo da noiva, né? Se a noiva quer entrar só, ou se a noiva quer entrar com o pai e com a mãe juntos, ou se a noiva quer entrar com o pai ou com a mãe, isso vai depender do que a noiva decidir. E eu optei por entrar com a minha mãe, então eu fui com a minha mãe até determinado ponto, né, do caminho da noiva. Quando chegou nesse ponto, o meu pai foi me receber, né, então minha mãe entregou a minha mão pro meu pai e eu dei continuidade até o altar, que era onde o Anderson tava. Eu amei esse estilo, foi muito a minha cara, gente. Então, assim, por isso que é tão importante o papel do cerimonial, para você dizer como é a sua personalidade, como é que é a sua estrutura familiar e ela ou ele, né, o cerimonial em si, conseguir encaixar a cerimônia em si com o que a noiva espera, com as expectativas da noiva e do noivo também. Então foi muito bacana, muito legal esse momento, eu amei. Então eu acho que foi tudo, né? Eu listei aqui, eu tô pescando no roteiro que eu montei pra fazer esse vídeo. Eu acho que falei de todos os tópicos, mas se você tiver ficado com alguma dúvida sobre o casamento, deixa aqui nos comentários, ou se você quiser algum outro tipo de vídeo sobre essa pauta, também deixa aqui nos comentários que eu gravo um outro vídeo, tá bom? É isso, não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal. Beijo e até mais!